Exato, e cancelaram, né, cara? Pô, cancelaram, pô, foi, É. foi uma pena. Tanto é que assim, Mas essa história da não limitação tem dois lados, né? Eu acho que ter limitação é legal. A gente tá falando disso de indie games, acho que traz coisas novas. E você não ter limitação no sentido de, cara, você tem jogos hoje que os caras ficam 6, 8 sim, anos, verba ilimitada, né? Aliás, tem muita coisa legal da Coreia agora sim, saindo, né? sim. Começou a surgir uma indústria lá de... Coreia e China, né, cara? Então, mas Coreia e começou China, né, agora, cara? faz pouco tempo isso, né? De começar a explodir jogos É que na assim. verdade começaram, assim, a gente começou a receber mais, né, isso daí. Sempre, assim, esses jogos sempre, eles sempre estavam lá, Mas mas não saíam, mas né? era muito. Era muito mobile. Eu não tô desmerecendo, Sim, tá? sim, sim. Mas é uma outra. Aliás, a gente vai falar dessas categorias todas agora aqui, tá? Mas o que eu falo assim, a limitação ela é interessante. Aliás, uma das histórias mais interessantes da indústria de games também é sobre limitação, que é a história do Steve Jobs. Sim. Então, é uma história conhecida. Ele foi, acho que o funcionário número 40 da Atari. Acho que muita gente sabe disso. E na época, como os jogos eram cartucho, esses cartuchos eles tinham chips, né, físicos. Então, se você fazia um jogo muito complexo, você precisava de mais chips, e aí aquele jogo, para ser produzido, era mais caro. Então, Puta, como é que chamava o cara o Nolan Bushnell? Nolan Bushnell, da Bushnell. Atari. Nolan Bushnell. Ele chamava os funcionários e ele fazia o seguinte, falava assim, olha, eu estimo, que ele entendia, então eu estimo que esse jogo aí vai precisar de 50 chips, eu vou te pagar, sei lá, $200 para você produzir esse jogo. Se você fizer ele com menos chips, eu te dou um bônus de tanto, né? E aí ele passou pro Steve Jobs fazer o Breakout, que se não me engano, que é o paredãozinho, né? Porque era tudo... Tela fixa, era né, tudo cara? Pong Com ali, né? Pong. Variações de Sim. Pong. E aí ele chamou o Wozniak, que é o cofundador dele na Apple. Na época eu tava na HP, se não me engano. Só que ele não contou pro Wozniak essa história. Falou, ó, o cara vai me pagar, sei lá, $400, a gente divide essa grana. E falou, ó, só que ele mentiu em prazo, acho que tinha 2 meses, ele falou, ó, você tem 4 dias para fazer. E em vez de falar que, sei lá, você tinha 50 chips, falou, você tem 40, você pode fazer isso em 40 chips. E o Wozniak, que era é um gênio até hoje, mas que era, né, um absurdo, fez um negócio que dizem, eu li em algum desses livros, que ele precisou de poesia na Atari explicar como ele fez, que os caras não conseguiam entender. De tão louco que era o tão negócio. avançado que ele conseguiu fazer em poucos chips ali. E aí o Steve Jobs ganhou uma baita do bônus, não sei o quê, e depois tem uma coisa que inclusive está na biografia do Jobs, que foi... Como é que chama o autor? Sabe aquela biografia Sei. do Jobs Capa branco? branca. Uhum. Esqueci o nome do autor agora. Eu não É vou um lembrar autor de também biografia agora. super bom também. E que o Wozniak fala que sei lá, ele estava no avião e ele ficou sabendo dessa história e ele chorou, né? E é que é triste pra caramba, né, cara? É triste, é. Mas enfim, essa história da limitação acho que é interessante, cara. Ela traz coisas boas também. Não, Tarais, cara, eu acho que assim, hoje inclusive, eu, por exemplo, acredito muito quando a gente pega, principalmente os jogos para mobile e tudo mais, né? Você tem diferentes tipos de limitação, né? Mas essa limitação tá, ó, esse livro aqui, ó, que fala do lançamento do Xbox, esse livro, ele é interessante também, porque, cara, é um console, Microsoft, na época era uma das maiores empresas do mundo, e eles contam de limitações bem interessantes. Por exemplo, eles fizeram o logotipo numa cor diferente. Isso custava $1 a mais. Ah, tudo bem, $1 a mais num console não é nada. Mas olha que interessante, né? Eu lembro que eu li que tinha o negócio do CD-ROM, né? Uhum. Para você ter o CD-ROM que você só bota ele e ele come o CD-ROM e cospe, sem ter aquela bandejinha que quebrava, uma desgraça. Para você fazer sem a bandeja, custava $10 a mais. Aí começa a fazer diferença, porque você está falando de um console que já é muito custoso, né? Então você não pode ficar colocando $10, porque isso vira 100. Num console que geralmente tem prejuízo vendendo a 500, cada $10 faz diferença, né? Então essa limitação, ela rola mesmo em console. Né? Mesmo em jogos, mesmo jogos que os caras ficam 6, 8 anos, os caras têm limitação também. Sim. Não, hoje a gente, acho que tem hoje acho que trabalhar, né, com jogos é você trabalhar com limitações, né? Acho que assim, um bom exemplo disso, acho que o próprio Free Fire, né, cara, é um jogo,
ele conseguiu atingir um sucesso muito grande porque ele entende uma limitação que é o quê? Quando a pessoa baixa, ele verifica qual que é o celular que você tem, né? E se você tem lá um celular mais antigo, você tem um mais novo, ele se ajusta ali, ele reduz ali coisas, né, tal. Então, assim, isso assim, Então, é um mas o negócio... segredo desse cara é uma... É semântico o que eu estou dizendo, tá? Mas não é uma limitação técnica, é uma limitação social. Sim, sim. O segredo desse cara Exatamente. foi Não, atingir cara, uma não, massa sim, isso. do Isso. cara que tem um celular fraco, Uhum. do cara que não tem computador e qualquer um consegue jogar.